A força da alienação vem dessa fragilidade dos indivíduos que apenas consegue identificar o que os separa e não o que os une. Milton Santos. Salve, salve, rapaziada do nono ano, tudo tranquilo com vocês? Desejo aí ardentemente que sim. Pessoal, passando por momentos aí difíceis, como vocês sabem, uma pandemia que está cada vez, né, com a sua curva ascendente. Estamos presenciando aí uma subida dos casos no Brasil em Araruama. Números oficiais dizem que em Araruama nós temos aí 7 casos com um óbito. No entanto, no entanto, nós nos deparamos com situações bastante complexas e é isso que a gente vai tratar agora. Preste atenção aí, então. No jornal de hoje, no Globo, está lá: coronavírus, número de infectados é 15 vezes maior, aponta o estudo. Galera. Na verdade, esses números que nós temos aí, eles são fantasiosos. E antes que alguém, né, diga, mas você está trazendo, né, uma informação da chamada Globo Lixo. Bom, em que pese aí ela ser lixo ou não, eles são jornalistas e o Globo é uma empresa em que a gente, lógico que é dotada de ideologias, mas a informação, quando não é passada de maneira verídica, logo ela vai sofrer o quê? Logo ela vai sofrer um ataque, e aí o que vai acontecer irá ser facilmente desmentida. Então, antes de procurar qualquer tipo de site para fazer pesquisas, procurem aí os mais conhecidos, que é para a gente ter aí a mínima margem de erro de estarmos passando adiante informações equivocadas. Estimativa de cientistas da USP e da UNB, pois bem, vejam que não é uma informação do Globo, mas sim de cientistas, apontam que o Brasil tem 313 mil casos em vez de 23 mil anunciados pelo Ministério da Saúde. Obviamente que eles não, né, divulgam a totalidade, justamente para não causar ainda mais pânico na população. Mas nós temos que ter a consciência de que a crise ela grave, inspira muitos cuidados e vamos nos encontrar aqui pelo andar da carruagem mais e mais vezes. Então tá aí no Globo, se vocês quiserem depois se inteirar mais, vocês procurem saber. Minha intenção aqui é só trazer uma notícia para vocês. Vocês devem perceber também que nós não temos, por exemplo, hoje rock de abertura. Isso porque o YouTube ele está a todo instante que eu posto um vídeo que tem música reivindicando os direitos autorais dos compositores, dos artistas, o que não é nada mais justo. Correto? Eu também, se tivesse, né, obras espalhadas por aí, gostaria de estar recebendo direitos autoral, afinal de contas, isso faz parte do trabalho das pessoas. Então eu resolvi dar um tempo nisso aí, e quando eu retornar ao canal com a finalidade com a qual ele foi criado, porque embora eu esteja usando de maneira a favorecer vocês, a gente não tem a finalidade aqui de fazer apenas aquilo que todos já fazem. Meu canal terá outra proposta, será assim de aliar assuntos da geografia não voltados para Enem, mas que vão servir sim como base de estudos para vocês. Seriam mais para aqueles que se interessam pelo assunto, que gostam de se aprofundar um pouco mais no assunto. Então a gente vai trazer aqui, né, assuntos relacionados à geografia, no entanto, com um toque diferenciado. Fazer o que todo mundo faz é muito fácil, não é mesmo? Bom, dando continuidade então à nossa última aula, onde nós paramos aí no item 2.4, quando falamos sobre produção agropecuária na sociedade, estamos falando sobre redes, conexões em rede, ok? Então, a gente viu que de certa forma ou de toda forma, tudo está interligado e nada escapa a esse mundo que hoje está conectado por redes. A produção agrícola nas sociedades contemporâneas também vão passar por esse mesmo processo.
Então, eu destaquei aqui alguns pontos, quando, por exemplo, eu fiz, né, na outra aula, a gente falou sobre alguns problemas aí que acontecem, que envolvem, por exemplo, né, esse mundo globalizado, como, por exemplo, as gerações de energia, e aqui a gente vai trazer agora outros tópicos. Então, começando desse parágrafo aqui onde está marcado. Os novos tipos de trabalho e manejos trouxeram o indicativo de que a produção de alimentos poderia crescer tanto ou mais que o aumento populacional, contrariando as perspectivas pessimistas de teorias que indicavam o colapso da Terra e da população humana devido à incapacidade de atendimento das nossas necessidades nutricionais. Isso se provou que estava equivocado. Algumas teorias demográficas não se confirmaram, justamente pelo fato de elas serem teorias que têm pouca sustentação. Não se imaginava, por exemplo, que a produção de alimentos no mundo iria aumentar de maneira tão significativa. O problema é que isso se deu de maneira, vamos dizer assim, muito diferenciada e muito desigual é o termo mais indicado para a gente usar. Por quê? Porque existem pessoas ainda em que pese a produção de alimentos passando por fome. Então, esse aspecto se justifica pelo fato de que há grandes áreas produtoras de alimentos voltada para a exportação de commodities nem sempre destinada à alimentação. Em Geografia da Fome, Josué de Castro, um geógrafo brasileiro, político, ele escreveu um livro chamado Geografia da Fome, como diz, onde ele fez um mapa da fome do Brasil e ele mostra, né, em loco, que o fantasma da fome, ele chamava do espectro da fome, ele assombra as pessoas justamente por quê? Porque não há produção de alimentos voltada, né, para a alimentação humana. A soja, por exemplo, se destaca entre as maiores produções brasileiras para exportação, ocupando extensas áreas, mas com grande parte voltada para a produção de ração animal. E o que as redes têm a ver com isso? Ora, bolas, esses produtos eles serão, na maior parte das vezes, o que? Exportados através das redes de transporte. Então você se utiliza áreas gigantescas voltadas para um único produto, e esse único produto ele não é totalmente voltado para a alimentação das pessoas, e sim para alimentar animais, como alimentar, por exemplo, gado para fazer ração, para alimentar suínos e para alimentar aves, que vão, maior parte delas, serem exportadas. Então a gente exporta, além de todos esses alimentos, né, a soja, a carne bovina, a carne suína, a carne de aves, a gente exporta também o quê? Estamos exportando ali um pouco do nosso solo, estamos exportando também ali um pouco da nossa água, estamos exportando, enfim, uma série de recursos extremamente importantes para a sobrevivência das populações. Então isso é uma coisa que a gente precisa estar o quê? Pensando, ok? Nos países subdesenvolvidos, a produção agropecuária pressiona áreas de ecossistemas nativos e ocasiona a perda de potencial ecológico por causa da expansão do desmatamento ilegal e descontrolado. É um outro problema. Aqui nós tivemos aquilo que se configurou Revolução Verde. A Revolução Verde ela surgiu realmente num contexto em que, né, prometia que a fome no mundo iria acabar. Por quê? Porque ela aconteceria basicamente nos países chamados subdesenvolvidos e, sobretudo, naqueles que são os países considerados tropicais. Então se utilizou muito de tecnologia, de novas, né, formas de plantio e, na verdade, a produção de alimentos ela aumentou, mas não serviu para saciar a fome das pessoas. E isso, né, foi feito muitas vezes de maneira ilegal, colocando em risco aí a própria biodiversidade. A redução de área de floresta é acompanhada da pressão sobre os recursos naturais, principalmente sobre os recursos hídricos. O elevado consumo de água, tanto para atividades produtivas como para o consumo cotidiano das populações, impacta as reservas disponíveis ao consumo humano. Isso, a chamada pegada hídrica, gente, é uma coisa assim impressionante. Nós temos aqui essa pegada. O que significa essa pegada? É a quantidade de água que é utilizada para produzir um determinado produto. Um exemplo, o café. Se utiliza, né, em cada quilo de café 132 litros de
água. E aí você vai vendo que esse número só aumenta. A gente fala disso aqui, gente, está falando de todo o processo, tá? Desde o momento em que você tem a produção da semente, passando pela irrigação, passando pelo beneficiamento na indústria, tudo aquilo que envolve a cadeia inteira, ok? Não é só de uma situação específica, toda a cadeia, até chegar ao consumidor final, ele consome essa quantidade. Olha, por exemplo, aqui, 15 mil litros de água para 1 quilo de carne bovina. Isso significa que um bife, aquele bife, né, bem inocente que você come na sua casa, demandou uma quantidade de água absurda, aproximadamente 100 litros de água. É aquele bifezinho que o bem, o inocente que a gente está comendo na nossa casa. E na época da Páscoa temos aí, ó, o chocolate que é feito a partir da matéria-prima do cacau. Ou seja, a gente consome água em demasia, tudo isso faz pressão. Então, nós não exportamos apenas a soja, nós não exportamos apenas a carne suína, ou a carne bovina, ou a carne, né, do frango. Vamos fazer uma brincadeira, a carne chamada carne franguina. Nós exportamos essa carne e exportamos também uma quantidade absurda de água que não, né, retorna para cá. No Brasil, órgãos como a Embrapa e a Agência Nacional de Águas incentivam o plantio direto, a construção de terraços nas áreas de produção, a rotação e sucessivas culturas, os cultivos consorciados, as barraguinhas, o uso da cobertura morta para evaporação de água, a construção de barragens subterrâneas e o uso de água são algumas das técnicas utilizadas para que você utilize água. Eu fiz esse parênteses aqui dizendo que sobre a água que ela não vai acabar, porque sempre existiu a mesma quantidade de água no planeta. Exatamente. Toda a água que existe no planeta, ela existe desde sempre. O problema é a qualidade dessa água e a distribuição dela que está mal feita, ou vamos dizer assim, né, da maneira como tinha que ser. Ok? Mas a gente sabe que o consumo de água, né, o água é renovável, porém ele não é infinito. Ele tem aí, né, talvez a sua, né, o seu momento de, vamos dizer assim, de crise, mas essa água aí ela pode estar comprometida. E cada vez que nós comprometemos mais a qualidade da água, mais sofre a população. Vimos aí há pouco tempo atrás, por exemplo, a SEDAI no Rio de Janeiro, né, disponibilizando para as pessoas uma água de péssima qualidade. O consumo exagerado vem acompanhado de uma maior produção e circulação de mercadorias e pelo aumento dos resíduos sólidos. Cada produto aí que nós consumimos, ele vem acompanhado desde o seu início de quê? De embalagens disso e daquilo. Por isso que é importante a gente estar sempre o quê? Quando pudermos, quando tivermos a possibilidade de utilizarmos o mínimo de embalagem possível nos produtos. No entanto, as pessoas compram muito pela cor, compram muito pela beleza, pelo brilho que a embalagem pode ter, o que vai ocasionar um dano. Quando você tem uma reciclagem, né, você tem uma reutilização que ela é feita de maneira eficaz, beleza, não tem um problema. Só que a gente sabe que no Brasil isso não acontece. Então, como nós temos a pegada hídrica, temos também a pegada chamada ecológica. Esse indicador revela a pressão dos padrões de consumo das populações, alimentação, habitação, energia, bens e serviços, transporte e outros, sobre a capacidade ecológica no planeta. Então nós vemos aí que essa chamada aqui, ó, essa forma é anamorfose, tá? Ou seja, essa forma distorcida entre aquilo que se produz e aquilo que se consome. Beleza, gente? Então a gente vê que existem países que produzem muito, mas que consomem pouco, o que é muito, mas muito curioso, né? Curioso mesmo. Imagina você um país, por exemplo, aqui nós temos a China aparecendo aí, né, entre os países muito produtores, né? No entanto, né, boa parte dos produtos chineses eles são exportados. Então nós temos essa relação entre produção e consumo. Alguns países produzem bastante, mas nem, né, consomem tanto assim. Muitas vezes essa produção ela é voltada para exportação.
Além disso, os países mais desenvolvidos economicamente consomem maior quantidade de seus recursos e, ao utilizar os recursos de outras regiões, altera os indicadores dessas áreas também. Isso faz com que a gente tenha o quê? Uma sobrecarga no sistema. O que que significa isso? Que nós vivemos o quê? No vermelho, estamos sempre devendo. É como se você tivesse uma quantia para você utilizar ela durante o ano. E antes de um ano acabar, você já colocou, já gastou tudo aquilo que você tinha. O que você faz? Pega dinheiro emprestado, por exemplo, no banco a juros e fica sempre o quê? Devendo. Então é o dia em que a Terra, nesse caso que está mostrando aqui para vocês, que a Terra teria o quê? Esgotar os seus recursos para aquele ano. Então se começou, por exemplo, em 2009, a data, o dia da sobrecarga da Terra foi dia 8 de setembro. Isso significa o quê? Que do dia 8 para frente, até dia 31 de dezembro, nós entramos o quê? No saldo devedor. E cada ano que passa, nós vamos antecipando essa data. Em 2019, no dia 29 de julho. Se continuarmos na mesma batida, o que acontecerá? Entraremos sempre, daqui a pouco, vamos estar no dia 1º de janeiro, nós já consumimos todos os recursos da Terra. Esse fato se justifica devido à constante elevação do padrão de consumo da sociedade contemporânea e à incapacidade de regeneração dos recursos naturais. Essa incapacidade que está sendo dita aqui, gente, é incapacidade por conta, porque nós não damos tempo suficiente para a Terra poder ela se regenerar. E aí é o que diz aqui, quando ele fala sobre que a Embrapa e outros órgãos estão utilizando, fazendo novas tecnologias, é para que a gente faça a nossa parte nesse tipo de situação. Então, a gente tem uma dificuldade muito grande em nos educar. População mundial obesa já supera a população que passa fome, diz a ONU. Olha que contradição, galera. Que contradição. Como pode isso? Como pode, com tanta gente passando fome, ter uma população que ela é obesa? Ou seja, está consumindo além daquilo que lhe satisfaz, o que coloca em risco, entre outras coisas, o sistema de saúde. Pessoas obesas, elas adoecem, elas ficam com problemas cardíacos, elas desenvolvem diabetes, elas desenvolvem problemas de pressão arterial e vários outros que vão surgindo a partir daí. Não sei se vocês já viram um seriado chamado House, onde em um determinado momento ele recebe um paciente, que esse paciente tem câncer no pulmão, sem nunca ter fumado um cigarro. E sabe qual era o problema dele? A quantidade absurda de bacon que ele consumia. E aí eu fui pesquisar, realmente, gente, o bacon, ele é muito mais maléfico do que o próprio cigarro. Enfim, deu uma má notícia para vocês, né? Você que adora aquele bacon naquele hambúrguer. Pois é. Outras conexões de globalização contemporânea com relação ao mundo aí do trabalho. Já vimos isso, já passamos por esse ponto, que nós falamos sobre a divisão interna aí do trabalho, onde nós vimos que existiam já, ainda que de maneira bem superficial, redes que faziam conexão entre os países desenvolvidos e os países subdesenvolvidos, a chamada DIT clássica aí, ó, esses aqui fornecendo para os países aí o que? Fornecendo os produtos aí não industrializados, produtos primários, e recebendo de volta produtos industrializados, recebendo empréstimos e investimentos especulativos, a partir da onde? Das commodities, dos juros e dos lucros dos bancos. A reestruturação do capitalismo ocorrida nas últimas décadas é influenciada pelo neoliberalismo, que já vimos também, que propõe o desmantelamento do Estado do bem-estar social e a flexibilidade do mercado do trabalho. O neoliberalismo se inspira nas ideias do liberalismo clássico e defende a liberdade de se empreender em detrimento das ações intervencionistas no Estado. Então, se o liberalismo ele ainda mantinha sobre o Estado tinha alguma gerência, no neoliberalismo não, é tudo
pela economia, o que obviamente não funciona, não no modelo que nós, né, estamos hoje. Então, nesse caso aqui, tudo se transforma em mercadoria, inclusive nós, seres humanos. Nessa perspectiva, o mercado passa a ser responsável pela garantia das demandas da população e define a forma de distribuição de riqueza. E aí aquela coisa, né? Quem tem mais é o que vai ter mais acesso. Então, quando o mercado ele passa a ser responsável pela garantia das demandas, isso quer dizer o quê? Se você quer, por exemplo, ter segurança, você precisa contratar um segurança particular, você precisa contratar uma empresa que vai fazer uma segurança, por exemplo, na sua própria empresa, como é muito comum essas empresas de segurança. Você precisa colocar alarme na sua casa, você precisa colocar cerca elétrica, você precisa colocar sistema de monitoramento de câmera. É isso que vai te dar segurança e não o próprio Estado que deveria estar fornecendo para as pessoas segurança. Então tudo vira o quê? Tudo vira mercadoria. A educação que você recebe, a saúde que você recebe, é tudo através então da compra que vira uma grande mercadoria. A mecanização da produção permitiu o aumento da produtividade e criou postos de trabalho nas áreas de informática, telecomunicações, robótica e automação. Contudo, esse processo também causa o fechamento definitivo de vagas de emprego e redução de postos de trabalho. Um exemplo de como isso pode acontecer é quando o sistema bancário substitui funcionários por caixas eletrônicos e disponibiliza serviços pela internet. Olha aí a rede. Né? A rede, o serviço pela internet. Hoje você resolve tudo na palma da sua mão, pelo aplicativo do celular. Você quer fazer uma transferência de dinheiro para uma pessoa que está, né, no sul do país, ou uma pessoa que está nos Estados Unidos, basta que a pessoa tenha lá, né, o seu aplicativo também, né, e um banco correspondente, ponto. O dinheiro chegou. Você paga suas contas, você faz tudo. O coronavírus, por exemplo, está mostrando que tem muita gente ainda que não tem acesso a esse tipo de tecnologia, principalmente os mais idosos. Mas isso sim causa desemprego em massa, por conta de que esse mundo globalizado e conectado em redes. Esse cenário exige profissionais cada vez mais capacitados e flexíveis que consigam se adaptar às diferentes oscilações financeiras e de produção. Esses fenômenos ocorrem em diferentes níveis em todos os setores da economia, seja na indústria, no comércio ou em serviços. Até mesmo no campo alterou-se o perfil dos trabalhadores. Hoje em dia o campo contrata pessoas mais qualificadas. Aquela pessoa que vai fazer, por exemplo, mexer com uma máquina complexa, ela precisa ter um mínimo de qualificação. Isso mexe também com nós, está começando com nós agora, professores, que tivemos que nos adaptar a uma nova modalidade com a qual muitos de nós ainda não estava preparado para isso, que é a que a gente está fazendo agora. Eu preciso dar aula para vocês, só que o momento exige que a gente esteja distante um do outro. Então eu crio o meio. Algumas empresas muitas vezes terceirizam a etapa do processo produtivo para outras especializadas no agenciamento de trabalhadores. O contratante acaba, portanto, diminuindo o vínculo com os trabalhadores, ou seja, é uma empresa que presta serviço para outra. Então você vai, por exemplo, às vezes num hospital, tem aquela galera que fica, por exemplo, lá fazendo o serviço da limpeza no hospital. Não é o hospital que contrata aquelas pessoas, ele contrata uma empresa e paga um X para essa empresa. A partir do momento que aquele funcionário ele não está, vamos dizer assim, rendendo, ele faz o quê? Ele chega, a administração do hospital, e diz para a empresa que contratou: eu quero que você substitua esse funcionário aqui por outro. Ou seja, não existe mais vínculo. Não existe o convívio humano e a insensibilidade acaba tomando conta. A maior parcela da população não está qualificada o suficiente para ocupar os melhores postos e acaba sendo excluída dos mercados, compondo o desemprego estrutural. O desemprego estrutural se refere à perda de trabalho associada à mudança no processo produtivo, normalmente nos setores primários e secundários na economia. O estrutural é aquele desemprego que veio para ficar, que um cidadão é substituído por outro e não vai ter como voltar atrás nisso aí. Se você ligar, por exemplo, para qualquer operadora de TV, para qualquer operadora de telefone, antes de você falar com alguém, você vai ter que falar com a atendente virtual, que normalmente resolve o seu problema antes de chegar alguém. Essa máquina, esse robô, está alimentado com um banco de dados gigantesco que vai representar o quê? A solução do seu problema e diminuição de empregos e de salários.
Quanto custa formar um trabalhador no futuro? Para a gente refletir. Muitos empregos de hoje não existirão no futuro e a maioria das crianças que atualmente estudam no ensino fundamental, opa, quem está aí? Vocês, trabalharão em áreas que nem sequer foram criadas. A tecnologia ampliou o surgimento de empregos de curta duração. Isso significa que, ao mesmo tempo, os trabalhadores terão de passar a vida se atualizando e precisarão de uma rede de proteção social mais forte para não ficar desamparados entre o período de ocupação e outro. A gente tem, né, isso acontecendo a todo instante, no momento em que as pessoas simplesmente são demitidas. E como é que vai fazer nesse momento? A pessoa era demitida por conta de um processo desse de automação, e esse período que ela vai levar, por exemplo, para se recolocar no mercado de trabalho. Essa é a segurança, essa proteção social que se fala aqui. Então vocês aí, ó, que estão ainda pensando muito o que fazer, pense numa coisa: as profissões tradicionais não é que elas vão acabar, mas a medicina ela já mudou, né? A educação está se provando aí que já entrou num ritmo de mudança e que não volta mais atrás. As empresas e as instituições internacionais. A inserção dos países no comércio internacional acontece de maneira desigual, uma vez que empresas pioneiras, muitas vezes representando seu respectivo governo, cresceram de tal forma a partir de investimentos públicos e privados que tornaram monopólios em determinadas áreas. Muito comum hoje, por exemplo, você vê uma empresa ela dominar um tipo de serviço, como por exemplo o serviço de telecomunicações. É um serviço, né, estratégico, que ninguém fica sem ele, principalmente num mundo conectado por redes e que é dominado por uma quantidade pequena de empresas. Já os países em desenvolvimento emergente ofertavam elevada disponibilidade de mão de obra, matéria-prima, energia e mercado consumidor, infraestrutura razoável e incentivos governamentais para atrair e fixar as multinacionais e transnacionais em seus territórios. Isso significa que essas empresas, então, elas atuam no seu local de origem e nos locais também de fora, dominando toda a produção. A produção é segmentada em diferentes países ou regiões do mundo e os componentes fabricados em diversas localidades do globo são reunidos em outro país onde ocorre a montagem final do produto. Um exemplo, NAFTA. Os Estados Unidos ele vai mandar produzir tal coisa na China, tal coisa na Indonésia, tal coisa em algum país africano, e tudo vai ser montado no México. O México possui com os Estados Unidos um acordo, um bloco econômico. Lembra dos blocos econômicos? Que é um bloco econômico que visa o quê? Facilitar a troca de mercadorias, entra e sai de mercadoria, não de pessoas. Então, o que eles fazem? Eles produzem fora e entra com esse produto vindo do México de maneira, vamos dizer assim, barata para dentro dos Estados Unidos. Por isso que é uma das coisas que faz com que os produtos lá sejam baratos e também pelo fato da população norte-americana ter um poder aquisitivo mais alto. Conexões do urbano. A urbanização foi acelerada pela migração rural urbana e as cidades passaram a abrigar um elevado número de operários nas revoluções industriais. Está aí mais um esquema de redes. A velocidade apresentada pela urbanização em nossos dias possui estreita relação com o processo de globalização e o progresso tecnológico, que facilitou a mobilidade populacional devido ao avanço dos meios de transporte. Você vê que, por exemplo, tem hoje pessoas trabalhando, né, em locais e municípios diferentes, em até mesmo estados diferentes, o que é proporcionado pelo quê? Proporcionado pela essa integração. Hoje, né, você pega, por exemplo, um avião, né? E em coisa de 30 minutos, 40 minutos, você está em São Paulo, você está em Minas Gerais, você está em outros estados, coisa rápida. A urbanização nos países pobres tem apresentado um ritmo bastante acelerado, o qual inviabiliza que o crescimento econômico e social ocorra com a mesma intensidade, pois o que? Não tem infraestrutura, então você tem um custo, por exemplo, muito alto no Brasil. Entre outras coisas, pelas péssimas condições, por exemplo, das estradas, pelas grandes distâncias a serem percorridas. A concentração de poder
Pode ser observado em espaço específico como as megacidades, as cidades globais e os chamados tecnopolos, ou seja, que você cria uma rede hierarquizada de cidades, mais uma desigualdade que é proporcionada pelo capitalismo. Megacidades são cidades que, do ponto de vista, não é do tamanho, mas do tamanho do território, mas sim em relação ao tamanho populacional. Quantas pessoas existem vivendo? Então você tem, por exemplo, São Paulo, Istambul, Tóquio. Essas são megacidades. Megacidades que normalmente possuem megas problemas. Já as cidades globais, elas já são cidades que têm, né, uma quantidade grande de pessoas, no entanto, elas possuem mais infraestrutura, ok? São cidades que, por exemplo, são centros de poder e de decisão. São exemplos dessas aí, Nova York, Tóquio, né, Paris, Londres, entre outras cidades. No caso dos tecnopolos, há uma diferença fundamental em relação às cidades globais. São espaços urbanos onde há concentração de centros de pesquisa e universidade bem conceituados, como nos Estados Unidos, nós temos aqui a maior expressão do Vale do Silício, onde, por exemplo, né, você tem várias empresas como ali a Google funcionando ali, naquela localidade, que em associação a grandes universidades, ele forma esse tecnopolo. E no Brasil, como é que funciona? O Brasil merece destaque o Tecnopolo de São José dos Campos, Centro de Desenvolvimento e Tecnologia Aeronáutica, e a cidade de Campinas, ambos no estado de São Paulo, onde se localiza a Unicamp, que está entre as melhores universidades e centro de ciência e tecnologia da América Latina. São José dos Campos, principalmente no ramo aí que nós falamos da aeronáutica, você tem lá a Embraer, que é a empresa, né, de brasileiro que constrói aeronaves, que é uma dos maiores do mundo. Essas redes de cultura, nós estamos também conectados através de redes que são redes de cultura. Por quê? Porque nós aqui reproduzimos comportamentos culturais que não necessariamente são aqueles originários aqui do nosso país. Basta ver a música que a gente ouve, basta ver as roupas que vestimos, os carros que andamos, e a gente acaba nesse meio perdendo um tanto a nossa identidade cultural. Por isso, os tempos atuais produzem simultaneamente o desenvolvimento de uma cultura de massa através dos meios de comunicação e o florescimento das chamadas culturas locais. As tecnologias penetram nas relações e estruturas sociais, alterando as formas de experiência dos seres humanos. Essa influência é percebida principalmente nos comportamentos sociais. A busca pela identidade é tão forte quanto a transformação econômica e tecnológica na sociedade globalizada. Logo, a globalização potencializa as diferenças. Por quê? Porque esse conceito que nós chamamos, por exemplo, como posso dizer, alto, por exemplo, e baixo, é porque a gente se compara sempre a outras pessoas. Então nós ficamos comparando o Brasil, por exemplo, aos Estados Unidos. Comparamos o Brasil, por exemplo, a outros países, coisa que não há comparação. Isso tudo faz com que as diferenças elas realmente fiquem o quê? Potencializadas, porque a gente começa a ver outras coisas e não consegue entender o porquê disso não acontecer da mesma maneira no país onde a gente vive. Então nós vamos ver, por exemplo, que, né, as opiniões elas são muito divergentes. Isso tudo é potencializado por essa, né, cultura aí, essa mídia, essa guerra midiática que ocorre. As mudanças podem parecer descontroladas, por isso os seres humanos buscam se centrar em instituições e identidades primárias, como as religiosas, étnicas e nacionais. Por isso surge o fundamentalismo como força de segurança social e mobilidade de grupos. É onde eles vão fazer o quê? Muitas vezes é onde eles se escondem, é onde eles vão o quê? Se proteger contra o que? Os mandos e os desmandos das potências. Se, por exemplo, nós temos um grupo de radicais muçulmanos, isso aí pode estar realmente ser o quê? Uma resistência a esse processo de massificação cultural que estão, né, nos sendo mostrado. Então, finalizando aí nesse para refletir,
Vamos lá. A diversidade cultural foi entendida como heterogeneidade radical entre culturas. Contudo, assistimos nos últimos anos à reconfiguração de grupos de pertencimentos e os sentimentos identitários. A globalização contemporânea reduz ou incentiva as tensões sociais. Depende de como ela é encarada. Se nós a encararmos como fábula, como eu falei para vocês, ela vai ser o mundo dos sonhos. Se ela for encarada como ela é de fato perversa, vai ter um acirramento dessas tensões. E se ela for vista como uma possibilidade que nós possamos viver numa sociedade sim conectada, com todos participando com os mesmos direitos e deveres, aí ela vai, vamos dizer assim, né, amenizar. No entanto, isso aí fica uma reflexão para cada um de nós. Façam os exercícios, ok? Vou estar disponibilizando para vocês aí os exercícios restantes que vai estar lá na plataforma, todos eles corrigidos. Beleza? Um grande abraço aí, galera. Fiquem todos na paz. Até a próxima. Fui!